Olá, pessoal. Eu sou Juliana Dias e eu vou tratar então nessa unidade da escrita criativa autoral, como parte dessa jornada que a gente está desenvolvendo de escrita, né? Para escrever textos criativos e autorais, a gente vai seguir alguns passos, né? A gente vai trabalhar com desbloqueio de escrita, com escrita livre, desbloqueio de criatividade e reescrita. Esses passos, eles não têm uma sequência exatamente linear, eles não têm necessidade de serem sequenciais, um vir após o outro. A gente pode estar trabalhando todos eles ao mesmo tempo. Então, eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. A gente tem uma escrita, a nossa relação com a nossa escrita, ela é muito pouco refletida. A gente reflete muito pouco sobre essa relação. Então, a nossa relação com a nossa escrita, ela costuma vir atravessada pela escola, por notas, por provas, por professores e professoras. E muitas vezes a gente guarda traumas ou bloqueios quando a gente precisa escrever um texto, né? Então, esse desbloqueio da escrita, ele precisa ser uma etapa realizada, levada a sério no meu processo de autoria, de construção de uma autoria, de uma voz na minha escrita que seja uma voz realmente minha, né? Que a minha identidade de escritor, de escritora esteja ali no meu texto, acessível, clara, leve, fluida e criativa, né? Esse é o desejo que a gente almeja, que a gente constrói aqui nessa jornada de escrita. Então, esse primeiro passo do desbloqueio da escrita, ele pode contar com algumas técnicas, né? A gente vai falar sobre elas já já. Mas uma das técnicas que é bem importante é a gente ficar atento, ficar atenta àquela voz interna que a gente acessa quando vai escrever. Geralmente é uma voz de julgamento, é uma voz de avaliação, e geralmente é negativa. Então, por exemplo, eu começo a escrever e eu escuto dentro de mim, dentro da minha cabeça, eu escuto assim: esse texto não tá legal, você não nasceu para escrever, a sua escrita não é boa, você devia desistir de escrever, e assim por diante. Então, a gente tem um exercício que a gente propõe, que é você escrever um diário de bordo dessa voz. Quando a gente cria consciência sobre os nossos processos, a gente começa a fazer mudanças, a gente começa a tomar pé da situação, do ponto em que estamos, e a gente começa a surfar de pé na prancha, na onda da nossa vida, na onda da nossa escrita. Então, a ideia é que a gente esteja realmente com a consciência reflexiva desperta no nosso processo de escrita. E essa técnica do diário de bordo pode ajudar. Se a gente sabe que voz é essa e aos pouquinhos ela vai se clareando, de repente vem na lembrança um professor ou uma professora ou uma cena da escola, a gente escreve isso também no diário de bordo, e a gente não vai escrever para abrir uma ferida, para mexer num trauma, mas a gente vai escrever como adultos, como adultas, jovens e jovens adultos, ou adultos de mais idade, não importa, mas como pessoas que já têm condição de olhar para o que foi, para o passado, e construir algo novo a partir daquilo dali. Então, a gente vai trabalhar numa reconstrução dessa voz, numa reeducação dessa voz. Então, essa é uma técnica bem importante. A escrita livre, ela é maravilhosa para a gente poder limpar, fazer uma limpeza em tudo que a gente carrega no nosso campo do pensar, especialmente do pensar. A gente é constituído por três grandes forças. A gente tem as forças do pensar, as forças do sentir e as forças de ação, as forças do nosso agir, né? E muitas vezes a gente está com o nosso pensar repleto de pensamentos, de representações, de questões, de preocupações, que quando a gente vai escrever, a gente não consegue sintonizar na autoria, a gente não consegue concentração. Então, a ideia aqui, uma das técnicas bem importantes para a escrita livre, antes de vocês desenvolverem isso nos seus textos, é vocês fazerem uma limpeza dessa escrita. Então, é com base em artistas e professores das artes cênicas, com base em especialista de audiovisual, roteiro, a gente pegou essa técnica de empréstimo e a gente aplica para a autoria criativa e para a escrita de textos,
que é a seguinte técnica: acorda de manhã, tenha sempre um caderno do seu lado, que é o seu caderno de escrita, e você ali vai escrever livremente o que vier, umas 2 páginas, 3 páginas, o quanto quiser, todas as manhãs. Então coloque o despertador mais cedo do que você precisa para você ter esse tempo só seu, só para sua escrita. O que que é comprovado, né, empiricamente comprovado com essa técnica? Que quando você faz essa limpeza de palavras, de escrita, assim que você acorda, quando você vai escrever os seus textos ao longo do dia, você está com a sua mente, esse mundo dos seus pensamentos mais aberto, mais disponível para o que vier, para o que está ali dentro de você, para o que realmente importa ser escrito. Então, essa é uma técnica muito boa de escrita livre que a gente deixa para vocês. O outro passo, que é o desbloqueio da criatividade, ele tem muito a ver com as nossas percepções de mundo, com as nossas representações mentais autorais e próprias. Então, é mais ou menos assim, eu vou despertar minha criatividade através dos meus sentidos. É como se eu buscasse um olhar de estranhamento para o que é cotidiano, para o que é trivial, né? Então, para eu estar atento e atenta a uma escrita criativa e autoral, eu preciso olhar a realidade com outras lentes. É como se eu trocasse as lentes e eu visse sob outras perspectivas. Então, procurar outra perspectiva é muito interessante. E a gente pode fazer isso de diversas maneiras. A gente pode fazer isso no campo do sentir, por exemplo, prestando atenção a que cheiro que tem essa situação, que cor, que imagem que me traz. Por exemplo, se eu estou muito apreensiva com uma questão da minha vida, qual é a imagem? Vamos dar nome. É um mar, como se eu estivesse num mar revolto, é um tornado. Qual a imagem da natureza que dá conta do meu sentimento nesse momento? Que cheiro que eu sinto quando eu estou apaixonada, né? Quando eu estou ligada num projeto, numa criação minha. Como é que é a cor disso? Como é que eu amanheço os meus dias quando eu estou de luto? E assim a gente vai despertando esses sentires, né, esses sentimentos e essas sensações e essas imagens, e a partir disso eu vou desbloqueando a minha criatividade. É uma das maneiras da gente mudar o nosso lugar ordinário, comum na vida, né, e participar da vida a partir de um outro lugar, desenvolver uma escuta atenta ao outro, de verdade, uma presença, né, eu estou ali, estou olhando no olho, e eu estou completamente entregue naquela relação e naquela conversa que seja. Isso é despertar criatividade. E a reescrita, que é uma técnica, é um passo importantíssimo e está sempre presente. É um momento em que eu vou cortar palavras, eu vou mudar de ordem as minhas frases, os meus períodos, eu vou observar se tem frases prontas que fazem parte de senso comum, de clichê, e aí eu vou mexer criativamente com aquelas frases, palavra por palavra, eu vou usar um dicionário de sinônimos. Então, é o momento também dos conhecimentos estilísticos, né? A partir da reescrita, eu vou usar uma repetição, mas eu vou usar conscientemente, como parte daquele estilo daquele texto, né? E assim por diante. Então, essa é a nossa jornada dessa unidade sobre escrita criativa autoral. E aí eu pergunto para vocês, mas então o que que a gente precisa para escrever, né? A gente precisa de quê para escrever? E a gente costuma dizer que a gente precisa só de palavras. A gente não precisa de inspiração, a gente não precisa de leituras em excesso, a gente não precisa de vamos dizer assim, outras técnicas sofisticadas. Não, a gente precisa, para começar, a gente precisa de palavras. E o Paulo Freire, em um texto muito importante dele, uma conferência que ele fez e depois se transformou num texto escrito, chamado A Importância do Ato de Ler, nos fala de quando ele estava refletindo sobre a importância da leitura e ele foi parar na sua memória, lá no Recife Antigo, quando era menino. Então ele fala assim: ao ir escrevendo este texto, ia tomando distância dos diferentes momentos em que o ato de ler se veio dando na minha experiência existencial. Primeiro a leitura do mundo, do pequeno mundo em que me movia. Depois a leitura da palavra, que nem sempre ao longo da minha escolarização foi a leitura da palavra mundo.
E aqui ele traz aquela ideia, né, que é uma das ideias mais conhecidas de Paulo Freire, difundidas no mundo todo, que é a leitura de mundo. Ela vem antes, ela precede a leitura das palavras. Então, para a gente compreender que quando eu estou escrevendo e lendo textos, eu estou escrevendo e lendo muito além de palavras, embora eu precise das palavras, né? Eu estou escrevendo e lendo experiências de vida. Eu estou escrevendo e lendo as relações que eu estabeleço nesse mundo, os meus sentimentos e as minhas percepções. Então, é muito importante essa visão de Paulo Freire. Então, aqui a gente tem um exercício, que é o nosso primeiro exercício escrito. Então, você vai pegar um papel, uma caneta, e você vai completar esse poema, que é um poema do Antônio Gedeão, um poeta português, chamado. Eu esqueci o nome do texto, já já eu falo para vocês, no próximo slide tem o título. Complete essas lacunas, vamos lá. Eu dou-te uma palavra, então vou te dar uma palavra, já que a gente precisa de palavras para escrever, e tu jogarás nela, e nela apostarás com determinação. Seja a palavra biltre. Talvez, aí você vai dizer o que é. Não olhe no dicionário, não vale, é um jogo. Você vai escrever. O que, que você acha que é essa palavra? Inventa, cria, imagina. Talvez você vai dar 4 possíveis definições e no final você vai dizer não. Biltre é, e você vai dizer o que é, sem olhar no dicionário. Então, você vai fazer isso, eu vou te dar um tempo e depois a gente vai ler o texto do Antônio Gedeão, tá certo? Então, a gente vai marcar aqui no relógio uns minutinhos para você poder fazer essa dinâmica, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto, então.